que você está acompanhando esse estudo. É um estudo que já passamos para mais da metade, estamos caminhando para finalizar os estudos. Espero que você tenha sido abençoado até aqui, mas ainda continuamos a falar sobre o tema da providência divina, um tema extremamente relevante e ao mesmo tempo um pouco esquecido no decorrer da história da igreja. Foi no século XX que estudamos mais, ou que se falou mais acerca da doutrina da providência, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Mas no Brasil esse tema foi pouco agitado, vamos dizer assim. Hoje eu quero falar sobre a realeza, ou sobre a relação que existe entre a providência divina e o estabelecimento do reino de Deus em toda a sua plenitude. Você já deve ter lido acerca do reino de Deus, você já deve ter ouvido falar do famoso já e ainda não, que vários autores utilizam para dizer acerca de que o reino de Deus já chegou e ainda não. Um deles é Joaquim Jeremias, que trata dessa questão acerca do paradoxo que o reino de Deus já chegou, já foi instalado, mas ainda não. Uma pergunta que surge acerca do reino de Deus é: até que ponto a providência divina estabeleceu o reino de Deus? Essa resposta para a tal pergunta se dá através do entendimento do mistério do reino. Existe um mistério no reino e eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta, de forma que nós vamos acompanhar leituras, principalmente hoje no Salmo de número 72. Nós vamos então falar do reino de Deus, olhando para o Salmo de número 72. Que mistério é esse? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos remontar um pouco ao Antigo Testamento. O mistério do reino é explicado de alguma forma elementar no livro de Daniel, capítulo 2. Ali nós temos a figura de Nabucodonosor. Ele recebe uma visão de uma grande imagem, daquela grande estátua que você já deve ter estudado. Ela tem cabeça de ouro, ela tem peito de prata, coxas de bronze, pernas de ferro e pés que misturam dois elementos. Os pés são feitos de ferro e são feitos também de barro. Depois ele vê uma pedra se soltando. Essa pedra solta sem auxílio de ninguém, sem nenhuma mão empurrando a pedra, e ela atinge os pés da estátua e moe essa figura até virar pó. Veja que depois que a pedra destrói essa estátua se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Daniel 2, 31 a 35. Se você ler os versículos que vêm à frente, até o versículo de número 45, mas especificamente o capítulo de número 2, versículo 44 e versículo 45, nós temos a informação para interpretarmos a visão que Nabucodonosor está tendo. A imagem representa então as nações que dominariam o curso da história mundial, as nações que sempre dominaram. O sentido da pedra é dado na palavra de Deus da seguinte forma: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Então aqui
nós percebemos um significado acerca deste domínio. Este é o significado da visão da pedra rolando e destruindo a estátua. Sem auxílio de mão alguma, nós entendemos então que essa destruição do ferro, do bronze, do barro, da prata, do ouro, desses elementos que representam as nações, o Deus poderoso mostrou como aconteceria no futuro através da visão e mostrou principalmente ao rei que dominava a história mundial na época, que era a Babilônia, através da visão então que ele tem, e esse rei é Nabucodonosor. Veja bem, quando falamos de providência divina, precisamos entender uma coisa: Deus está soberanamente no controle da história. E esse Deus que está no controle da história, através de uma perspectiva veterotestamentária, nós podemos entender que, de alguma forma, a visão que é chamada de pós-milenista, ela tem uma certa razão, vamos dizer assim, porque aqui nós percebemos o sentido básico do reino de Deus e seu governo, que futuramente dominaria as outras nações. É claro que há várias visões pós-milenistas, e aqui eu não quero defender de forma alguma a visão que diz que o Evangelho vai cristianizar o mundo, e essa visão de um paraíso já aqui no tempo milenar eliminaria então os governos opositores. Não. O que nós precisamos entender é que a vinda do reino de Deus, e digo isso sendo eu um pós-milenista, um dos poucos que sobraram, a vinda do reino de Deus na perspectiva do Antigo Testamento é um grande evento, mas este grande evento mostra a sua poderosa manifestação. Ou seja, o poder de Deus em toda a plenitude eliminará os adversários, eliminará os reinos adversários, as autoridades humanas, e encherá a terra de justiça. O problema é como interpretar essa justiça e como interpretar a manifestação do reino. Bom, nós entendemos que o reino de Deus, ele já foi estabelecido através da vinda do Messias, como foi profetizado pelos antigos profetas. A partir do nascimento de Cristo, e até um pouco antes, porque ele já reina desde a eternidade, mas aqui neste tempo presente, ele chegou na história quando o Espírito Santo então engravida Maria. Essa gravidez, que é cósmica, mas é também histórica, estabelece então o reino milenar. O reino de Deus foi estabelecido. Por isso é que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele também diz: é chegado o reino de Deus. Porém, você sabe, já deve ter estudado, que o reino de Deus também ainda não foi consumado. Por isso dizemos que ele já está aqui, o reino já está estabelecido, mas ainda não foi consumado. Olhando para o Salmo de número 72, uma palavra salta-nos aos olhos. Eu gostaria que você estivesse então com a sua Bíblia em mãos. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. E a partir da leitura do Salmo 72, nós vamos então linkar com o estudo anterior. Lembra que nós falamos acerca dos governantes, das autoridades civis, como que de uma forma gloriosa o Senhor, ele controla as ações humanas, inclusive das autoridades governantes.
Pois é, hoje nós vamos fazer o link agora com foco no povo. No estudo anterior nós falamos das autoridades, agora nós vamos falar daqueles que são submissos a essas autoridades. É importante então nós percebermos esse salmo e classificá-lo de acordo com o seu contexto literário. Veja bem, o salmo de número 72 é considerado pela maioria esmagadora dos estudiosos como um salmo da realeza. E veja, a expressão mishpat em hebraico, que significa justo ou justiça, depende do contexto. Nesse contexto, nós olhamos para o Salmo 72 e uma expressão que alguns até relacionam essa expressão ao comunismo, à esquerda, política, mas que é uma questão voltada também para o reino de Deus, é a questão da justiça social. A frase justiça social não aparece no Salmo 72, aliás, não aparece em nenhum dos salmos. Esse termo mishpat é que aparece por cerca de 20 vezes nos livros de salmos, mas, aliás, nos salmos. E quando se refere à pessoa justa, quando se refere a uma autoridade justa, quando se refere à lei de Yahvé, a lei de Deus, então aqui o justo, ele é entendido como aquele que faz justiça, e faz justiça de acordo com a soberana vontade de Deus. A vontade de Deus é que a justiça seja estabelecida dentro do contexto do seu reino, conforme Jesus explicou no Sermão da Montanha. Essa justiça, ela precisa ser de acordo com a lei de Deus, não de acordo com as leis humanas. Então, questões como aborto, questões como racismo, questões como a fome, as pestes, todas essas questões devem estar debaixo de um guarda-chuva chamado justiça. A lei de Deus estabelece justiça para todos os povos, independente de cor, independente de raça, independente de genealogias. E aqui nós percebemos no Salmo de número 72 que o rei é Yahvé, ele reina sobre a terra. E esse rei que reina sobre a terra, ele tem um cetro de justiça, como já explicou o salmista no Salmo 45, versículo 6. Esse rei justo, esse rei de justiça, ele possui uma vara que às vezes é traduzida em algumas versões como a vara do rei, ou o cetro real, ou o bastão real. O bastão representa o comando que ele tem. Claro, para ser providente, para ser soberano, é preciso que ele comande a história. Ele não pode receber ordens de quem quer que seja. Ele não pode receber ordens e represálias de quem quer que seja. Ele tem absoluta autoridade real. E esse Salmo 72 possui o contexto da realeza, do estabelecimento do reino de Deus na história. Veja, quando lemos Daniel capítulo 2 e percebemos aquela imagem construída como um mosaico de poderio mundial, nós podemos hoje pensar no poderio mundial e construir a nossa própria imagem fora da revelação bíblica. Vamos pensar então que aquilo que na época era a autoridade maior, a pessoa de Nabucodonosor, que teve a visão, podemos hoje pensar então nas autoridades atuais, Estados Unidos,
China, né? E outros países que comandam o grande poderio mundial na história. Mas será que eles realmente têm esse poder? Essa é uma pergunta que esbarra na questão da justiça social. Muitos estão preocupadíssimos com quem vai dominar o mundo, se é a China, se é os Estados Unidos, se é a África do Sul. Veja, o domínio é um domínio que precisa ser entendido através de olhos espirituais, de lentes da espiritualidade. Nós não podemos esquecer que o Salmo 72 é um salmo messiânico. E não podemos esquecer que o Messias já veio e já estabeleceu o seu reino. A menos que você não seja de uma visão escatológica amilenista ou pós-milenista, as outras visões ainda aguardam o estabelecimento de um reino milenar concreto, onde a igreja dominará ou reinará com Cristo. O fato é que a igreja, concorde você ou não, ela já reina com Cristo, apenas não reina na sua plenitude. O Espírito de Cristo já está na igreja. E esse Espírito de Cristo, ele cobra dos súditos do rei uma atitude onde a justiça social impere. Então, nós vamos olhar para o Salmo 72 e vamos destrinchá-lo versículo a versículo, para que você entenda que Deus ele não tem preferência a partir de meritocracia. A meritocracia ela passa longe daquilo que nós chamamos de teocracia estabelecida. O rei, que já reina com seus súditos, ele exige que a justiça seja feita principalmente aos mais fracos, principalmente aos mais afligidos. Deus, então, ele tem uma certa preferência, não só no Sermão da Montanha, mas aqui no Salmo 72, e na sua divina providência, ele estabeleceu a justiça para que o pobre, para que o menos atendido socialmente, ele seja agora socorrido pelos súditos do rei, dentro da visão do reino de Deus. Então, esse salmo pode ser classificado como profético, mas ele pode ser classificado também como messiânico. O rei, esse Senhor, ele é, aqui no Salmo, um tipo, um precursor do Messias, o Cristo que você segue, que nós seguimos. Esse rei messiânico, ele estará executando justiça sobre o seu reino e sobre os habitantes do reino. Logo, se nós cremos que o reino de Deus já chegou, que já foi estabelecido, é necessário nós crermos também que essa justiça precisa ser estabelecida dentro do reino. Por isso, estudiosos como Rosas Rushdoni, pós-milenista, por exemplo, também Charles Rod, também pós-milenista, João Calvino, pós-milenista, e outros pós-milenistas abraçam a ideia de que o reino de Deus terá justiça estabelecida em termos espirituais. Isso significa que em meio ao caos, em meio a toda a injustiça que a humanidade persegue e submete e oprime, a igreja ela reinará com Cristo, estabelecendo a justiça dentro do reino de Deus. Então veja bem, isso só é possível entender através de uma lente espiritual. Estamos falando de dimensões espirituais. O reino de Deus em sua completude de números, ou seja, no dia de hoje, as pessoas que fazem parte do reino de Deus estão reinando com Cristo.
E essas pessoas são um número completo, mas ainda não completado dos habitantes do reino, dos que reinarão eternamente com ele. Por isso que o reino ainda não foi estabelecido. Por isso que lá em Apocalipse nós temos um número que é o número 144 mil, que na verdade é a multiplicação, é uma conta multiplicada do número 12, que é o número mais que perfeito para a cabala judaica. E quando eu falo cabala judaica, não estamos falando da cabala, que você vai no shopping, encontra aí livros de cabala. Não, estamos falando da numerologia judaica utilizada, por exemplo, quase todo o livro de Apocalipse. Então, para entender o reino de Deus, nós precisamos entender que em sua divina providência, Deus estabeleceu um reinado. E nesse reinado ele tem preferência pelos afligidos, pelos necessitados, pelos pobres, pelos oprimidos, conforme diz o Salmo 72, versículo 12, onde duas palavras hebraicas aparecem, que são as palavras ani, os e bion. Essas duas expressões falam de um rei que supre necessidades, de um rei que cuida. Ele diz que esses campos que são férteis, que aparecem nos versículos 6 e 7 e 16, por exemplo, são campos preparados para suprir fome de um povo que precisa de comida. E ele vai dizer que os reis, no versículo 10, versículo 15, eles vão se curvar, conforme Daniel já havia profetizado, que a pedra esmagaria aquelas outras nações, na figura da estátua de Nabucodonosor, e salvaria então esse rei que é reverenciado por outras nações. Ele salvaria pobres e necessitados, conforme diz o versículo 12 e 13. Não espere uma justiça completa neste mundo. Isso, irmãos, está direcionado para a espiritualidade minha e para a espiritualidade sua. Só vamos entender como é que Deus faz justiça através das ações da igreja, ou seja, dos súditos do rei fazendo justiça. E logo, o rei messiânico salvará os pobres da opressão, conforme diz versículos 12 a 14 do Salmo 72. Essa opressão você já conhece. Que opressão é essa? Que exílio é esse que nós passamos hoje? O povo está no exílio espiritual, logo a salvação ela é espiritual. E de que forma os reis estão prestando reverência a Cristo, às vezes inconscientemente, às vezes sem saber? É que o cristianismo dominou o mundo inteiro. Nós não sabemos precisar se já atingimos todas as partes do mundo. Nós não sabemos dizer se o evangelho já chegou em todas as partes, em todos os países do mundo. Mas o fato é que se não chegou, está bem perto de chegar, porque com o advento da internet, hoje o evangelho ele é pregado de forma digital. As pessoas têm fácil acesso à palavra de Deus. Está difícil e quase impossível para os governantes, por exemplo, que proíbem o cristianismo, que vetam aberturas de igreja, a proibirem a igreja, porque a igreja somos nós, como nós já sabemos. E a igreja ela pode reunir com o smartphone ou através de um smartphone, como vocês podem ver que está acontecendo na pandemia. As Bíblias que eram proibidas de serem impressas, hoje elas são clicadas. O que é que os governos autoritários vão fazer para proibir a leitura da palavra de Deus, se você pode baixar o aplicativo, instalar, ler e desinstalar?
Você pode instalar e desinstalar a hora que você quiser e ter acesso aos decretos do rei que está na palavra de Deus. Então, aqui no Salmo 72, nós percebemos que os aflitos, os humildes, os mansos e os pobres, eles são considerados os receptores especiais do amor pactual de Deus. Veja bem, os receptores especiais, por causa da dificuldade que passaram, das privações. Então o amor de Deus é derramado, o amor pactual de Deus é derramado. Então confira comigo aí, como é que será esse reinado providente de Deus. Como que é o estabelecimento desse reinado desde a chegada do Messias até a sua volta para levar os seus eleitos, para levar os seus súditos a reinar com ele em sua plenitude do reino eternamente. Versículos de 1 a 4. Esse reinado, diz o texto, é um reinado justo. Salmo 72, de 1 a 4. Reinado justo, com justiça. Versículo 5. Esse reinado é um reinado longo. Veja que a expressão enquanto durar lua, enquanto existir sol, através de gerações e gerações, significa que esse reinado, veja, espiritual da igreja, dos súditos com o próprio rei, ele já está acontecendo. Nós já estamos vivendo parte de Apocalipse 20, que é o reinado milenar de Cristo com a igreja. Já começamos a reinar com ele através da igreja e através da atuação do seu Santo Espírito. Versículos 6 e 7. Esse reinado produzirá, esse reinado frutificará. A ideia da fertilidade no versículo 6 e no versículo 7, que fala da chuva que desce, fala da ceifa, fala de aguaceiros que regam a terra, que em seus dias florescem justos e que vai haver abundância de paz. Veja bem, esse versículo 7, interessante, falar do florescimento da justiça, é o crescimento do reino de Deus. Ao estabelecer o seu reino, né, e aí você conhece o famoso ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja, o rei, ele invadiu as outras nações. Lembra do sonho de Nabucodonosor? Ele invadiu as outras nações e ao invadir essas outras nações ele foi jogando semente. Lembra da parábola do semeador? E a semente foi germinando. E hoje, conforme diz Filipenses, o rei ele já tem súditos geograficamente em todo o globo terrestre, tem súditos do rei. O reino de Deus invadiu os outros reis. A pedra esmagou os outros reinos. E por isso o reinado dele é universal, diz o versículo de 8 a 11. Além de ser universal, ele possui um justo reinado, diz o versículos 12 a 14. Depois, o versículo 15 repete que o reinado dele é um reinado universal. Eu gostaria de ler. Versículo 15 na versão Almeida atualizada. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça oração por ele e o bendigam todos os dias. O rei, ele é um reinado, possui um reinado, universal. Por isso se faça oração pelo rei universal, o rei de toda a terra. E por isso é que há fertilidade sobre toda a terra, diz o versículo 16, e que também no versículo 17 a 19, os povos são chamados a louvar a Yahvé, o eterno rei. Por isso que Filipenses capítulo 2 fala que toda língua
confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas de todo o globo. Quando ele vai estabelecendo o seu reinado e estabelecerá de uma vez por todas na eternidade junto com os seus súditos. Quero desafiar você a ler todos os 20 versículos do Salmo 72 e olhar com essa lente espiritual. O Senhor reina sobre as nações, reina de forma espiritual. E os reinos estão sendo conquistados. Não fique preocupado. Nosso olhar deve estar para além das coisas visíveis. Precisamos olhar com o olhar da fé. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo. Nossa intenção é não ultrapassar 25 minutos. Mas eu me empolguei hoje com esse texto maravilhoso da Palavra de Deus. E quero já te desafiar. Nós vamos, quando terminarmos o estudo da questão da providência, do tema da providência, eu vou desafiar você a estudar comigo. Não está aqui no meu alcance, mas eu quero convidar você a estudar comigo a doutrina da Trindade. Depois da doutrina da providência, eu quero convidar você a estudar a doutrina da Trindade, mas lendo o livro de Agostinho sobre a Trindade. Se você topar, é só você continuar acompanhando neste canal e compartilhando para que outras pessoas sejam abençoadas. Até a próxima.